como de fato a fé influencia nas decisões de vocês no negócio. Quando a gente olha para trás, que a história da Bolt Lux, a gente contou assim bem brevemente, né? Sim. Como aconteceu. Eu era professora, Daniel era militar, grana curtíssima, tudo apertadinho, e apareceu uma empresa de compartilhamento de embarcação na nossa vida. Como? Da onde? Com o quê? E hoje em dia, quando a gente olha para trás, né, amor? Eu acho que a gente foi muito ousado mesmo, foi na base da fé. E honrado. Né? E Deus honrou depois, gente, né? Porque a gente começou uma empresa sem nada. Para não dizer que a gente não tinha nada, eu acho que já contei essa história num outro podcast. O nosso primeiro jet ski, a Eduarda me escutando de novo falar, o nosso primeiro jet ski nós compramos com o dinheiro que a gente iria para Disney com o Eduardo, aniversário de Eduardo de 15 anos. Olha só. E aí nós pegamos, surgiu a oportunidade, o Daniel botou, a gente estava trocando dólar de pouquinho em pouquinho, guardando em casa, sabe? O Daniel pegou, colocou tudo na mochila, pegou um voo para Florianópolis e comprou um jet ski. Sim, e eu desesperada em casa. Dinheiro na mochila. Com dinheiro na mochila. Quando a gente quer fazer acontecer, cara, a gente vai aonde tiver que ir, né? Então a gente agarra com unhas e dentes as oportunidades e a fé. E a fé, exatamente. Porque sem ela a gente não vai, não. E a fé, e Daniel era ateu. Mas eu nunca vi uma pessoa de tanta fé como ele. Porque ele acreditava numa coisa que eu custei para ver. Sabe? Eu custava. Eu custava ver aquilo, mas eu acreditava nele. Então ele nos impulsionando. Mas quando a gente olha para trás e a gente consegue enxergar em todos os momentos a mão do Senhor ali, e a gente ainda não tinha esse entendimento, nossa conversão veio depois, e agora com uma maturidade a gente vê que foi o Senhor o tempo inteiro guiando a gente. Cuidando da gente. E quando o Daniel falava, não, a gente vai conseguir, eu chamava ele de, esse maluco, como assim? Como assim comprar uma embarcação? Tá meio parecido lá em casa, né, amor? Soraya, meu amorzinho, eu te amo. Gente, quando o Daniel foi... o Daniel foi pedir, quando a gente falou assim, nesse meio tempo a gente teve que abrir a marina, porque também foi uma outra situação que a gente passou, e os nãos de Deus vêm pra tirar a gente da inércia. Da zona de conforto. Quando a gente começou com a Bolt Lux, nós ficávamos em uma outra marina que não era nossa. E aí o proprietário da marina chegou pra gente, a gente começou a fazer muita movimentação lá, pediu pra gente sair da marina. E nós ficamos assim, desesperados, chorava, e a gente não tinha entendimento. Então, assim, eu falo que o não de Deus é didático. Se ele não me desse aquele não naquele momento, eu estaria estagnada ali numa zona de conforto. E a gente teve que ir atrás de um terreno, construir a Marina Sete Mares. Hoje a Marina tem 2 terrenos, é a maior marina da região dos Lagos. Por enquanto, em nome de Jesus. Mas a gente tira uma lição disso daí, né? Porque, desculpa te interromper, quando a gente recebe um não, né, de alguém, de alguma pessoa, de alguma situação que a gente está confortável, e a gente não reclama, a gente entende que talvez não, que com certeza é uma direção de Deus, e que a gente tem que buscar o que Ele tem para nós e não o que a gente quer. Sim. A gente deixa Ele trabalhar na nossa vida. E aí quando a gente deixa Ele trabalhar na nossa vida, as coisas acontecem. Porque quando a gente recebeu esse não, a gente estava numa operação no meio do verão, onde a gente não tinha para onde ir, e muito menos ideia e capital, principalmente. Que é difícil a gente ter capital aqui no Brasil. Ninguém investe em quem tem 1 ano de empresa. A gente não tem governo ajudando ninguém a crescer aqui, só a retrair. Então, quando a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, as coisas acontecem, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E aí, quando houve esse problema que a gente não reclamou, em vez da gente reclamar, a gente botou a mão na massa e começou a correr atrás, fazer o que precisávamos fazer e deixar Deus fazer o que ele tinha que fazer, a gente deu um novo passo que nem nós tínhamos imaginado. Então a gente nunca pensou em abrir uma marina. Eu nunca tive vontade de abrir uma marina, nunca passou pela minha cabeça abrir uma marina. Mas as circunstâncias e a minha obediência me fez ter mais do que o que eu queria. Então, os planos de Deus. E você, por causa dessas decisões,
o alinhamento com Deus, vocês já tiveram que tomar uma decisão muito difícil na empresa, principalmente na empresa? Você é muito boa nessas coisas, assim, essas perguntas me pega de surpresa, eu fico... Nesse meio tempo a gente tentou empreender em outras coisas, né? Junto? Juntos, Sempre nós junto. Não. Junto sim, mas junto com a Marina também não? Sempre tem alguma coisa rodando junto, né, já? Sempre tem um negocinho assim passando. Tem. Se você ver, sempre tem alguma outra coisinha espalhadinha. Nesse meio tempo a gente foi... Olha o romper aí, o ano do romper. Nós fomos empreender, né, amor? Eu não sou incansável, eu não quero parar nunca. Se fosse, talvez por Camila, a gente já alcançou um determinado patamar, vamos tá de boa por aqui. Mulher mais... O homem não, eu quero sempre avançar, então estou sempre me metendo em coisas novas, buscando oportunidades. E a gente viu... metendo em problema. Empresário, cara. Problemas vem. Lá em casa é muito engraçado, porque o Soraya fica assim, amor, pelo amor de Deus, você já orou? Deus falou, por que você tá fazendo? Aí eu falo, amor, porque eu não vou ficar parado. Isso, a gente tem que se mexer com alguma coisa. Água parada da dengue. Exato, aí a gente tava de boa, na lagoa, de boaça, tranquilão. Tudo acontecendo direitinho, Marina girando, Botilux girando, dinheiro acontecendo, podendo aumentar a frota, tarará. O que me aparece? Surge uma fábrica de lancha. Eu já tô com compartilhamento, então já posso vender. Já tenho o local de guardar. O que eu vou fazer? Vou produzir. Vou fazer um lanche, é isso aí. Vou produzir, irmão. Apareceu uma uma boa fábrica, ideia. eu falei, opa, vou pra cima. A ideia é boa. Orou? Só que o que aconteceu? Orou? Não orei. Não Perguntou? orei, não perguntei. E aí fui. E aí quando eu fui, sem a permissão e sem a vontade de Deus, as coisas começaram a dar errado. E aí a gente tentava, por um lado, eu tracei todo o planejamento, fiz aquela velha história de que o empreendedor começa sem planejar, não teve, eu planejei. Foi tudo planejado, só que o planejamento não tem que ser só o meu. Só tava no plano dele. Eu tenho só que botar um número ali e tal, e o pai tem que dar autorização. E eu não tive essa autorização não, mas eu quis fazer. E aí eu planejei tudo, e tudo que eu planejei veio dando errado. Irmão, eu vou dar exemplos para não falar nem nomes e nem números, né? Mas se eu tinha planejado vender 5 embarcações durante um ano, eu não vendi nenhuma. Caraca. E assim, com clientes certos. Todos os clientes que tinham, esse cliente aqui vai, esse cliente aqui vai, tá certo, tal, tá resolvido, gente com apalavrado, e eu não vendi nenhuma. Não, irmão, não vendi embarcação, mas as coisas estão acontecendo, estou produzindo, tem barco para vender. Gente, Vamos capitalizar. Noção de como é produzir barco. É caríssimo produzir barco caríssimo, para uma fábrica. É a construção ao quadrado. A gente está falando de barco de 23 pés, não. A gente está falando de embarcação de 34 pés. Acima, né? Embarcações grandes. Então, aí partir para investidores. Pô, fundo de investimento de 2 bilhões, a gente trouxe o cara, irmão, é isso, isso e isso. Tudo faturamento certinho. vai ser tanto daqui a 5 anos. Não. Na trave. Um outro investidor que era parceiro, não. Na trave. Chamei um terceiro investidor, o cara, vamos. Quando o cara falou, vamos, falei, irmão, agora eu vou deslanchar. Ele faz o contrato, papapá. Falei, beleza. Mas isso assim, a gente tá falando rápido, né? Sim. Não aconteceu. Isso foi durante quase um ano. Isso que você falou em 2 minutos foi um espaço. 360 vai batendo na trave, Detalhe, você vai tentando... Detalhe, essa fábrica, gente, era em São Gonçalo. Nós saíamos daqui todos os dias, às 4 da manhã. E voltávamos 6, 7 horas da noite, todo dia. Todos os dias. E aí, quando a gente Eu queria só mandar beijo pra Colubandê! Beijo! Era onde? Barracão, né? Era Barracão Pacheco, gente. Só Jesus. Só o Senhor livrando. Depois a gente ficou sabendo que tinha várias coisas em volta ali, mas o Senhor guardava, né? Mas chegou no final, na última, que esse investidor chegou, irmão, vou estar contigo e tal, faz só o contrato aí, me mostra os números, pá. Quando eu tô fazendo o contrato para poder
Lá no escritório. Eu cheguei na fábrica, um amigo nosso que era engenheiro estava na produção, a gente estava no administrativo, ele foi para a produção e eu sentei para bater o contrato. Quando eu terminei de bater o contrato, ponto final, toca a campainha da fábrica. Chegou lá o policiamento ambiental, bateu na fábrica e falou que a gente estava poluindo. A fábrica funcionava já há 10 anos. Naquele dia. Naquele local, tudo da mesma forma. Quando os caras chegaram lá, não, vocês estão poluindo, vou te levar preso. Eita, agora. Aqui é 300 mil, a multa aqui é 300 mil. Se você não pagar a multa agora e recolher, né? Porque não é só pagar a multa, né? Tem que tirar todos aí. Botar a viola no saco. Vou fechar a tua empresa e ou você paga ou você vai preso. Eu falei, irmão, então eu vou preso, porque eu não vou pagar 300 mil. Como é que eu vou pagar 300 mil? Tô acabando de fechar um contrato com um cara aqui, irmão, investidor, para poder fazer 300 mil, tem que fazer uma lancha, eu não posso pagar essa multa. Aí me levaram preso, irmão. Caraca, levaram preso? Gente, foi uma revolta tão grande. Os funcionários, todo mundo lá parou a fábrica. E eu vendo meu marido sair de casa às 4 horas da manhã sendo preso na caçamba do camburão da Ambiental. Aí 10 anos a fábrica funcionando, nunca bateu. Nunca bateu. Bom, mas por que era tudo isso? Porque não era permissão de Deus, cara. Deus não tinha aquilo como plano para nossa vida. E a gente tava, e eu tava insistindo, ela não, né? É porque eu fico levando ela para as furadas. Às vezes dá certo, mas quando não dá. Tem uma hora que é só oração, a culpa né? É minha, né? Só hora. E aí ela ficou lá orando. A Mari Lúcia, que tá com a gente, tá até aqui no chat. A Mari, a Juliana. Elas estavam com a gente lá também, elas orando, e ela falou assim: ó, tem uma lancha aqui dentro, que é de um deputado, dá uma ligada para ele, que talvez ele resolva a sua situação. Ela me lembrou, eu falei, é isso mesmo. Nessa do cara me prender, eu fui no banheiro rapidinho, liguei pro cara, ele falou, irmão, vou resolver isso pra você, fica de boa aí. E os caras me levaram preso. E eu fui com os caras pra delegacia. Eu saí da fábrica e fui por direção pra delegacia. No meio do caminho, eles falaram, irmão, você tem um santo muito forte. Falei, eu acho que o negócio você tá pensando é diferente. O meu santo é o pai. Meu santo é o pai dos santos, né? É o pai dos santos. Então, ele falou, mandaram te liberar. Aí me liberaram, eu voltei para a fábrica. Voltou andando. Voltei. E de lá para cá, assim, foi a maneira que Deus permitiu acontecer as coisas para eu entender que aquele troço não era para mim. Porque ele tinha dado todos os nãos. Também, né? Que a gente às vezes entender quando o Senhor fala, né? Quando o Senhor fala que, não, chega, filho, olha, é até aqui só. Ficar dando murro em ponta de faca, né? Porque a gente gosta, exato, ele tinha me dado todos os nãos, eu tinha que ter entendido no meio do caminho. Porque, por maior que seja o seu planejamento, se as coisas não estão saindo de acordo com o que você desenhou, é porque aquilo não é para você. Então, você tem que ou mudar a rota, ou você entender realmente o que Deus quer falar. E aí eu tentei não mudar a rota, mas eu tentei estratégias novas, né, na mesma rota, que as coisas foram dando errado. O navio foi afundando, até que o pai falou assim, irmão, você tá maluco? Você não tá entendendo o que eu tô falando com você, não? Eu preciso ser mais claro? Então vou ser mais claro com você. Vou te levar preso para você entender que aquele lugar não é seu. Sim. E aí eu saí de lá com uma dívida arrumada. Eita, glória. Deputado? Não, dívida, porque dívida mesmo, dívida. Mas ele sempre deixa um botezinho salva-vida no final, né? É a misericórdia dele, mesmo quando a gente faz tudo errado, Deus é fiel. Ele deixa o bote e salva a gente realmente, e as coisas hoje estão caminhando, estão dando muito certo. E dentro da empresa de vocês hoje levam esse evangelho também para os funcionários? Opa, vai meu mozão. Você sempre inicia ou acaba. Você sabe que é incrível que... Esse cafezinho aí que teve ontem aí... Sim, a gente lá na Marina, a gente inicia o trabalho depois da oração. Escutou, Fabinho? Eles se reúnem antes de abrir. E aí, sabe o que estava acontecendo? Colaboradores que não eram nossos colaboradores diretos estavam começando a chegar mais cedo para participar da oração. Já teve dias de cliente chegar e pedir para participar da oração. Então, o evangelho, ele vai sendo levado de pouquinho em pouquinho, assim, você acha que está fazendo uma coisa
pequena Sim, dentro sim. lá só com seus funcionários, mas vai Aumentando. crescendo. E você sabe que os nossos colaboradores foram instrumentos do Senhor para nos apresentar Jesus. Exatamente. Eu tenho pastor, eu tenho presbítero, eu tenho se eu abrir aqui no Canela grupo, de fogo. o grupo da Marina, Tem tudo, nós tem temos tudo na Marina. um colaborador que é pastor e ele vai lá para o monte, aí manda que eu estou aqui na mata, em oração. Eles têm pastor, então, através deles, pouquinho que eles iam falando e aminando o nosso coração e foi apresentando Jesus pra gente. Legal. Muito Então, não bacana. foi. Hoje em dia é uma troca, né? Mas através deles que a gente foi acessando, né, amor? O amor de Deus. E isso tem quanto tempo que vocês acessaram? Tem 4 anos. Vai fazer 5 Vai anos fazer agora. 5 anos. anos.